Cristo, é um prazer nós estarmos aqui novamente, desfrutando destas bênçãos, né? A gente vai ouvindo os irmãos e as mensagens vão se entrelaçando uma na outra, né? E formando a mensagem de um só homem. Cada um fala um pouquinho, mas a mensagem continua sendo do Espírito Santo, né? Que está representado em um homem. E este homem é vindicado pela Escritura. Nós cremos num homem que está na Escritura, né? Eu quero ler aqui também, ser bem breve, na carta aos Romanos 12, a partir do 3, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Amém? Esse é o apóstolo Paulo, o grande profeta de Deus, falando acerca de Jesus Cristo, né? E a gente pensou aqui num assunto aqui sobre o ministério do corpo, né? O ministério do corpo. Nós sabemos que Jesus é a cabeça do corpo. E o corpo é a igreja, e é composta de muitos membros. Mas se você olhar no seu corpo, cada membro tem um ministério, né? Suas mãos têm uma parte a se fazer no seu corpo, seus pés têm o ministério de levar você para lá e para cá, né? Os seus olhos têm o ministério de enxergar. Cada um tem um ministério em particular, e são muitos membros. Mas todos estes membros, ele te auxilia ao comando da sua cabeça. É a sua cabeça que controla tudo e que ordena cada um destes ministérios, destes membros que você tem. Então a cabeça ordena a boca para falar, ordena os ouvidos para ouvir, a cabeça ordena o seu corpo a se mover. Tudo faz parte da cabeça. E o profeta ensina, e nós temos aprendido muito sobre isso. A igreja também é desta maneira. É composta de muitos membros, mas cada membro tem a sua parte a se fazer. Por isso, Cristo, o cabeça, ele ordenou este corpo no decorrer de 7 eras. A cabeça, Cristo, vem ordenando este corpo no decorrer de 7 eras, que é chamado de feminino a sua igreja, mas é o masculino, o corpo de Cristo. E Deus, a cabeça, Cristo, a cabeça, opera através do corpo, né? Então Lutero tinha o ministério dos pés, falando de igreja. O Wesley tinha o ministério das coxas. Os pentecostais tinham o ministério dos lábios, falar em línguas. Nós temos o ministério de Mombrana como profeta, de uma grande águia para enxergar. Mas você sabe que o que desceu no Monte Pôr do Sol foi o comando, foi a cabeça. O Mombrana, ele representa os olhos, como ele mesmo prega isso. Mas aquela nuvem que parecia a formato de uma pirâmide, que é a cabeça, o Mombrana fala que a cabeça veio para se aclopar no corpo. O que desceu nos Estados Unidos foi a cabeça, porque o corpo estava na terra. E é interessante você pensar acerca do corpo, porque a cabeça ela não gera, quem gera é o corpo. Sempre o profeta falando sobre os tipos, né? Isso aí ele fala um pouquinho na mensagem, a palavra falada da semente original, segunda parte, ele fala acerca destas coisas. Cristo é a cabeça, Cristo não gera, quem gera é o corpo. Você pode ir lá no livro de Atos, você vai ver ali, quando Felipe, né, foi ordenado a ir até aquele eunuco, né? Felipe era a igreja, mas ele estava no corpo. O profeta diz assim, olha, a semente não vem da cabeça. Você tem a parte do seu corpo, mas você como um homem que tem a semente não está na cabeça, a semente está no corpo. Você não gera com a mente, você gera com o seu corpo. A semente está no corpo. Por isso, os Estados Unidos não ficou sabendo dos trovões. Se você olhar bem
desta forma, você vai perceber por que os Estados Unidos não ficou sabendo dos trovões. As pessoas às vezes tropeçam, né? O ministério do irmão Branham não era o ministério da igreja. O ministério do irmão Branham, o irmão Branham representava o ministério de Cristo na terra, o Filho do Homem. João representa o ministério da igreja. E a cabeça que estava nos Estados Unidos não podia gerar, porque Cristo não gera com a cabeça, ele gera com o corpo. É assim que está ordenado os tipos, é assim que nós entendemos. Eu sou um homem, mas eu não gero com a minha cabeça, eu gero com o meu corpo. Cristo é a mesma coisa, ele não pode gerar com a cabeça. Apocalipse 10, do 1 ao 7, não pôde gerar nos Estados Unidos, porque era a cabeça. Ele tinha que ter um corpo para gerar. E se você voltar, como eu falei a respeito de Felipe, Felipe fazia parte do corpo. Era Felipe que carregou a semente de Cristo para aquele eunuco. Foi Pedro que carregou como... Pedro era a igreja, mas Pedro era o representante da igreja. Ele carregou a semente que gerou na família de Cornélio. Ainda que um anjo veio, desceu e deu-lhe uma visão. Mas o anjo não poderia ir a Cornélio. Ele teve que pegar o corpo, Pedro, para gerar na família de Cornélio. Ele veio em Felipe, Deus ordenou a Felipe que fosse lá. Deus mesmo não podia parear naquela carruagem e gerar a semente naquele eunuco. Ele pegou a parte do seu corpo chamado Felipe para gerar a semente. E é interessante você olhar em Apocalipse. Apocalipse 10, do 1 ao 7, não gera os trovões em nós, porque é a cabeça. Apocalipse 10, do 1 ao 7, nós aprendemos isso e não existe como você negar isso. O que desceu no Monte Pôr do Sol foi a cabeça, foi Cristo. E quando ele desce, ele é um homem. O irmão Branham, quando ele desce do irmão Branham, ele não representa a igreja. Ele representa Cristo para nós, o Filho do Homem. Cristo, ele precisava de um corpo, por isso ele ordenou a parte do seu corpo que gerasse os trovões. Quando ele disse: João, tome o livrinho da mão do anjo e gere na igreja, porque eu, Apocalipse 10, 1 ao 7, sou cabeça, eu não posso gerar na igreja. Ele toma Apocalipse 10, do 8 a 11, João é a igreja. Mas você sabe que, como muitos somos a igreja feminino, mas como corpo, como masculino, você tem que pensar em Efésios, o quíntuplo de Efésios. O quíntuplo de Efésios é homem, é masculino, para poder gerar. Então, o irmão Branham não pôde explicar os trovões, porque ele era a cabeça. Ele não poderia gerar os trovões em ninguém. O Deus pediu e disse para ele não explicar aquilo, porque ele era a cabeça, ele não era corpo. Ele precisava de Apocalipse 10, do 8 ao 11. Ele precisava de João, um homem, porque João faz parte do corpo, e quem tem a semente dos trovões é o corpo, não é a cabeça. João faz parte do corpo, por isso Apocalipse 10, do 1 ao 7, se você for a Apocalipse 1, do 1 ao 7, você não pode receber a semente dos trovões, porque ali é a cabeça. A cabeça precisava de um corpo na terra. Por isso Apocalipse 10, do 8 ao 11, é aquele canal masculino que a cabeça ordena: vá, tome o livro e gere na igreja, profetize a povos, nações e línguas. Vá e gere na igreja esses trovões, o novo nome e toda a abertura da palavra, que é a semente da cabeça, a semente de vida, a semente de célula sanguínea de vida estava no corpo, não na cabeça. Por isso a cabeça ordenou a João: vá, tome o livrinho, pregue a povos, nações, línguas e gere na minha igreja a semente dos trovões. Amém? Deus abençoe a cada um. E é um prazer ter estado aqui com o pastor Osmar. Também trago saudações de todo o povo ali de Jundiapeba, né, que congrega ali. Se eles pudessem estar aqui para dar um abraço no irmão, eu creio que eles o fariam. Mas eu também, como o pastor Mendes, trago este abraço para o pastor, de todo o povinho ali de Jundiapeba, que recebeu esta semente dos trovões. Não pela cabeça de Apocalipse de 1 ao 7, mas pelo corpo de Apocalipse 10, do 8 ao 11. Amém?